6h30 em ponto, muito boa tarde, eu sou o Piá e esse é o Radar entrando no ar nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro, e uma sexta-feira muito quente aqui em Porto Alegre, agora aqui no Morro Santa Teresa, 29 graus, num dia que passou de 30 graus, a cidade lotada, congestionada, muita gente indo para a praia, muita gente comprando presente de Natal, enfim, uma sexta-feira muito agitada. Por falar em sexta-feira agitada, já vou passar para vocês alguns toques culturais, porque hoje tem muita coisa legal para fazer em Porto Alegre. Hoje a Tribo Brasil se apresenta na festa Bate Balanço, que rola lá no Bate Macumba, na José do Patrocínio, 701, na Cidade Baixa. Eu vou estar lá rolando um som junto com a rapaziada da Tribo Brasil. Hoje também tem festa lá no Parafernália, com o DJ colombiano Milo, que promete fazer uma noite com muita música latina para agitar os porto-alegrenses. No programa de hoje também teremos dicas para as provas da URGS com os professores de História e Química do curso Certo Pré-Vestibular. E ainda hoje a gente assiste uma reportagem sobre uma Mamãe Noel que desenvolve atividades com crianças neste período de Natal. E outra matéria que a gente assiste é com Marcelo Conter, que realizou seu estudo de mestrado na URGS com foco em imagem, música e vídeos para o web, paródias, reciclagens e remixagens que viraram aí memes na internet, como o vídeo da Menina Pastora ou do funk do Jeremias. Confere essa matéria aí para iniciar o Radar de hoje. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them, so you need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids. Vídeo na internet foi uma plataforma revolucionária no processo de informação e do entretenimento. E o que faz um vídeo ter mais ou menos views? Muitos usam paródias e mixagens. É daí que surge o livro do Marcelo Bergamin Counter. Comecei a estudar, fazer mestrado na URGS em 2010, entrei lá em fevereiro. E na época eu já estava interessado em estudar fenômenos que estavam ocorrendo no YouTube, na web em geral, de vídeos musicais, mas que o material eram outros vídeos que estavam no YouTube que não eram musicais. Então acontece muito, assim, vários fenômenos brasileiros até, de um usuário baixa um vídeo que não era musical, que é, por exemplo, uma entrevista, por exemplo, essa entrevista poderia acontecer, e o cara edita, fraciona partes da fala do entrevistado, sincroniza com uma batida, tipo um funk, alguma coisa assim, e isso se transforma em música. Teve casos até gaúchos, né? Teve o funk do Choque do Lazer, teve o funk do... Não era bem um funk, né? Mas era um autotune, que é botaram uma melodia na voz do Werner Schurman quando ele caiu no Riacho Ipiranga. Esses casos, eles não dialogam com a lógica do videoclipe tradicional. Tradicional não é a palavra boa, né? Mas o videoclipe como a gente está acostumado a ver na TV. Porque enquanto no videoclipe a trilha sonora já existe, né? Já está no CD. E depois é complementado com algo visual. Nesse caso, visual e sonoro estão sincronizados desde o início e vão se transformar em música. E é preciso ver e ouvir ao mesmo tempo, senão não funciona. O YouTube é o principal canal, mas não é o único, né? A gente também deveria mencionar aqui os de vídeo, como o Vimeo, o Videolog, que é brasileiro, e todos esses, né? Mas no fim, tudo sempre tem... Se começa em outro canal, acaba tendo uma cópia dele no YouTube, né? O YouTube é o grande banco de dados audiovisual da internet. E a gente usa ele até para outras coisas. A gente usa para ouvir álbuns inteiros, né? Que é uma coisa que tem de monte. Uma virada dessa lógica da indústria fonográfica, de essa coisa de direito autoral já era meio perdida, né? E agora ficou pior ainda, porque não é nenhuma novidade, né? Fita cassete, na década de 80, as mixtapes, essas coisas que as pessoas faziam, era uma forma de pirataria. E
E foi combatido, né, pela indústria fonográfica, mas no fim a coisa passou, chegou o CD, morreu um pouco e agora voltou com tudo. Só que mais do que isso é que as pessoas estão remixando coisas, né, pegando outros arquivos, misturando uns com os outros e tal. E o livro fala disso também. Eu falo das paródias de Single Ladies da Beyoncé em 2007, por aí, né, que foi uma coisa bem nova, assim, logo a televisão incorporou isso pra ela e começou a apresentar as paródias do clipe da Beyoncé, Single Ladies, na TV. Justin Timberlake fez uma paródia disso no Saturday Night Live, assim foi. E daí em diante, as grandes mídias começaram a focar, a dar atenção pra produção amadora. Quer dizer, é uma, tipo, libertar assim, a tosqueira e deixar as coisas toscas se manifestarem como tal. A indústria fonográfica, assim como o capitalismo, come tudo, né? Você absorve tudo. É natural que essa linguagem trash se manifeste. Eu acho que tem casos, assim, clipes mais novos em que a gente reconhece essas lógicas. Ok, igual aquela banda o clipe das esteiras, né? Que eles fazem dança na esteira. Eles começaram no YouTube, mas isso daí vira um reflexo depois em outras bandas que já estavam inseridas na lógica fonográfica. Eu não lembro de onde. Quais foram os vídeos que tu pesquisou? Quais aqueles que mais aparecem no teu livro e também que tu viu? Bom, tem muitos exemplos. Eu passei de 40 vídeos que eu analisei, porque eu vou assim mais navegando por eles. Eu não fiz uma análise profunda de um só, né? Eu criei algumas categorias e algumas delas eu chamo... tem nomes, assim, por exemplo. Um primeiro seria o mashup audiovisual. O mashup na música eletrônica é aquela ideia de tu pegar, por exemplo, só a voz de uma música, o instrumental de outra, sincronizar, né, e criar uma terceira música, né? Aí no caso do mashup audiovisual, uma coisa que aconteceu bem no início do YouTube, de pegar uma trilha, uma música normal, por exemplo, Chop Suey do System of a Down, e no visual sincronizar com partes do seriado Chaves. Então o Chaves toca com a banda, né? Tem o que eu chamo de sampling audiovisual, que daí sampling é tu criar amostras, né? Que são um tempo visual e sonoro. E na sincronização tu criar uma música. E aí tem gente que cai nisso, assim, acha que realmente tá tocando mal. Depois tem o autotuning, que é parecido com o mashup e o sampling que eu tinha falado antes. Só que entra também a ideia de tu modificar as alturas melódicas com software, né? Que é o caso do teu vídeo do João Santana. E por último, analisei vídeos que imaginam a peça 433 do John Cage. You are really gone for real. The man got away, leaving behind evidence. I was attacked by some idiot in the project. So dumb, so dumb, so dumb, so he's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them. So y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband, because they're raping everybody out here. You don't have to come and confess. We're looking for you. We gon' find you. We gon' find you. So you can run and tell that. Run and tell that. Run and tell that. Homeboy, homeboy. Muito bom. E o músico e compositor Esteban se apresenta neste domingo no Clube Silêncio, que fica na João Alfredo 449. O show será em formato acústico, no setlist músicas do seu primeiro disco lançado o ano passado, a Josi Esteban, e também composições que fazem parte do novo trabalho dele, que é o EP Smokers in Aeroplanes. A gente curte agora o clipe da música Follow. Confere aí.